E hoje a gente recebe também aqui na bancada o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro Júnior. Muito boa noite, secretário. Boa noite, Cássio. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito bem. O secretário Quirino Cordeiro é médico e doutor em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, a USP, e atua na pasta do Ministério da Cidadania desde 2019. O secretário já atuou diretamente em clínicas de tratamento de crianças, adolescentes, adultos e idosos com problemas psiquiátricos em decorrência do uso de substâncias psicoativas. Bom, hoje a gente vai comentar muito aqui sobre esse assunto e após o debate na Câmara dos Deputados nas últimas semanas, como é que o senhor avalia a tramitação, do substitutivo, que é essa PL 399/15? Cássio, o Brasil vive hoje um momento de maior risco para a legalização da maconha em nosso país. Isso por conta da tramitação na Câmara dos Deputados, mais especificamente uma comissão especial lá na Câmara, de um projeto de lei, o projeto de lei 399 do ano de 2015. E é importante nós aproveitarmos esse momento para explicarmos para as pessoas, quando esse projeto foi apresentado inicialmente, ele tinha como objetivo único regulamentar o mercado de acesso das pessoas a medicamentos derivados de cannabis. Entretanto, o que acabou acontecendo foi que no ano passado, então, foi apresentado uma minuta de substitutivo a esse projeto de lei que o modificou por completo. De acordo com essa minuta de substitutivo, que acabou então se transformando num relatório apresentado agora há poucas semanas na Câmara dos Deputados, se esse projeto então de lei nessa versão atual for aprovado, nós teremos a liberação no Brasil no plantio em larga escala de maconha. Nós teremos também a liberação no Brasil da fabricação de produtos à base de maconha, não apenas para fins medicinais, mas para fins cosméticos, para fins de higiene pessoal, para fins alimentícios, ou seja, nós teremos a possibilidade de termos no Brasil a fabricação de produtos alimentícios derivados de maconha. E também nós teremos a possibilidade de termos em nosso país uma liberalidade na prescrição desses produtos esses com altos teores de THC, que é a substância da maconha que causa ações entorpecentes, e por conta disso, então, nós correremos um risco muito importante, que pessoas dependentes de maconha possam se valer desses produtos com altos teores de THC, não para uso terapêutico, mas sim para uso entorpecente. Então, nós estaremos diante de um cenário bastante crítico, e é o que nós, então, hoje, no governo federal, estamos buscando evitar. Então, basicamente, o que esse projeto de lei, nessa versão atual, busca, de acordo, inclusive, com a sua ementa do projeto de lei, criar um marco regulatório da maconha no Brasil. E essa legalização, se for a cabo, infelizmente, nós teremos grandes problemas para toda a nossa sociedade. Secretário, é importante você ter destacado a questão da dependência química, né? E já vai falar um pouquinho da dependência química também, porque existe um mito, né, de que a maconha não causa a dependência. Mas primeiro eu queria que o senhor esclarecesse para a gente como é que esses medicamentos hoje em dia são fabricados, né? Como é que você consegue garantir o acesso de famílias que precisem do canabidiol e de outros medicamentos, né? Sem que com isso você acabe abrindo brecha para o mau uso da lei. Então, Ítalo, essa é uma questão muito relevante, né, no contexto desse projeto de lei, para que as pessoas, então, possam entender. No Brasil, nós tivemos, então, esse projeto de lei que buscava regulamentar esse mercado, porém é importante, Ítalo, nós lembrarmos que nos anos de 2019 e de 2020, nós, do governo federal, trabalhamos junto à Anvisa, que é a agência regulatória do Brasil para questões sanitárias. Nós trabalhamos na publicação de 2 resoluções da Anvisa. A partir, então, dessas 2 resoluções, Ítalo, nós temos hoje no Brasil a possibilidade, então, de termos registro de medicamentos derivados de cannabis. Nós temos também hoje no Brasil a possibilidade da prescrição médica desses produtos, temos a possibilidade do uso terapêutico e temos a possibilidade também da produção em nosso país desses medicamentos. Inclusive, após a publicação dessas 2 resoluções, Ítalo,
hoje no Brasil nós já temos a produção desses medicamentos em nosso país. Ou seja, então, na verdade, nós já regulamentamos esse mercado, coisa que, inclusive, lá em 2015 não existia. Até por isso que esse projeto de lei foi proposto lá. Mas o que acabou acontecendo foi que, a partir, então, desse projeto de lei apresentado lá em 2015, se acabou aproveitando isso como se fosse uma brecha, né, para escancarar a possibilidade da criação de um narcomercado no Brasil, né? Ou seja, não só focado em questões medicinais, mas em outras tantas. E vale lembrar, então, que hoje no Brasil, quem tem necessidade de acessar as medicações já pode fazê-lo por conta dessas 2 resoluções da Anvisa. E é importante também lembrar as pessoas que estão nos assistindo que hoje o Ministério da Saúde, inclusive, está trabalhando com o objetivo de incorporar esses remédios no rol de medicamentos liberados gratuitamente pelo SUS, para que as pessoas possam, então, ter um acesso mais facilitado a esses medicamentos. Porém, Ítalo, vale a pena a gente lembrar aqui que os medicamentos derivados de cannabis, eles não são essa solução para todos os problemas, como algumas pessoas buscam, então, fazer parecer. Basicamente, nós temos na cannabis centenas de moléculas que compõem, então, essa planta, e nós temos apenas uma molécula, Ítalo, que é o canabidiol, que tem ação terapêutica. Entretanto, ação terapêutica bastante restrita, que é o controle de crises convulsivas, crises epiléticas, que não respondem a outros tratamentos, principalmente em crianças e adolescentes. Outras indicações clínicas, nem o canabidiol tem. Ou seja, então, na verdade, essa ideia de querer se vender que o canabidiol ou, eventualmente, outras moléculas da cannabis servem para tudo, isso daí, na verdade, é um grande engodo, é uma tentativa que se tem para justamente aumentar um possível mercado dessas substâncias em nosso país. Então, é importante entender isso, e, inclusive, essa é a posição das entidades médicas brasileiras. O Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, são entidades médicas, então, que hoje regulamentam no Brasil a possibilidade do uso, então, apenas do canabidiol para esses quadros epiléticos de difícil controle, né? E vale a pena a gente lembrar também, os amigos que estão nos acompanhando aqui, que, em contrapartida, a ação de outras moléculas da cannabis, em especial do THC, que é essa substância que causa, né, enfim, a ação entorpecente da droga, essa substância, sim, causa uma série de problemas de saúde para as pessoas, e isso já é muito bem documentado na literatura científica internacional. Então, a demanda pelo canabidiol é bastante restrita, segundo o senhor está dizendo. Extremamente restrita. Então, assim, essa ideia, Ítalo, de querer se vender essa percepção nas pessoas de que derivado de canabidiol vai poder resolver todos os problemas, isso é um grande engodo. Isso daí serve basicamente para sensibilizar a população, vender uma ideia errada, equivocada nas pessoas, de que isso daí é uma saída, é quase um elixir que pode ser usado para tudo, e não é verdade, né? Hoje os estudos científicos, né, que são os estudos científicos de maior rigor acadêmico, maior rigor metodológico, que são as meta-análises, são aqueles estudos científicos que juntam vários outros estudos, dão sustentação apenas para esse uso restrito. E mesmo para o controle de crises convulsivas refratárias, de difícil controle, vale lembrar que o canabidiol também tem uma ação moderada. Então, só para a gente poder contextualizar. E vale frisar aqui que o governo brasileiro é favorável, né, a medicamentos, é favorável que as pessoas possam acessar esses produtos como produtos terapêuticos para uso clínico, entretanto, absolutamente contrário a esse projeto de lei, que a gente apelidou como sendo o projeto de lei Cavalo de Troia, porque, na verdade, ele vende uma ideia, ele vende uma imagem de que vai ajudar as pessoas, que vai fazer com que as pessoas possam ter acesso a medicamentos, mas, basicamente, o que ele faz no Brasil é a criação de um mercado das drogas. Perfeito. Muito bem, o senhor falou aí da questão cavalo de Troia, né, para a liberação das drogas no Brasil. Como tem sido o acolhimento por parte dos parlamentares? A gente vê, inclusive, o senhor falou aí, por exemplo, que o Conselho Federal de Medicina, né, defende apenas o uso do canabidiol, e no momento que parlamentares estão, inclusive, questionando, por que não seguiu a orientação de tal entidade, Por que, nesse caso, então, não se pode seguir a orientação né, dos conselhos, dos órgãos competentes responsáveis? Cássio, existe vários interesses
muito importantes aí em jogo nessa questão. Nós temos lá na Câmara dos Deputados alguns grupos que trabalham para com que esse projeto de lei avance. Basicamente, nós temos grupos políticos do espectro à esquerda, ou seja, basicamente nós temos grupos de deputados federais que têm na legalização da maconha uma antiga bandeira política e estão se valendo desse projeto de lei para implementar essa bandeira política. Só para a gente ter uma ideia, essa comissão especial que hoje avalia esse projeto de lei, o PL 399, tem como presidente o Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que sabidamente é o antigo defensor da legalização da maconha, e não apenas para eventuais fins medicinais, não. Ele é um defensor da legalização da maconha para fins entorpecentes. E ele é o presidente dessa comissão especial. Nós temos como relator dessa comissão especial o deputado federal Luciano Dutti, que é do Partido Socialista Brasileiro, do PSB. Nós temos lá outros tantos deputados ligados a partidos de esquerda, como, por exemplo, o PSOL, que buscam, então, encontrar uma brecha nesse projeto de lei para colocar uma pauta antiga que eles defendem há bastante tempo, ou seja, a legalização da maconha. Nós temos também, lá no Congresso Nacional, grupos de parlamentares que cedem a um grande lobby que existe para a criação desse narcomercado no Brasil, ou seja, a ideia, então, na verdade, é se explorar o mercado de drogas. Como eu falei aqui, esse projeto de lei abre a possibilidade de nós termos no Brasil, por exemplo, a fabricação de produtos alimentícios, suplementos alimentares à base de cannabis, ou seja, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o projeto original que buscava regulamentar o acesso das pessoas a medicamentos. Então, a ideia é se criar um narcomercado no Brasil e se ganhar muito dinheiro com isso. Vale a pena a gente lembrar aqui, né? Enfim, eu estive em algumas audiências públicas no Senado, na Câmara Federal, e era uma coisa impressionante, assim, eu dividia bancada nessas audiências públicas com representantes da indústria da maconha, representantes de indústrias que querem se instalar no Brasil para explorar esse mercado, e em desfavor da nossa sociedade. E, obviamente, que nós não podemos deixar de lembrar aqui, nós temos também interesses outros, como, por exemplo, de grandes organizações que buscam, na legalização das drogas, também auferir lucro, aumentar o seu poder, organizações globalistas, como, por exemplo, a Open Society. É interessante, Ítalo, nós entendermos essa questão. Hoje, as principais ONGs, as principais entidades que advogam, que militam, que lutam pela legalização das drogas no Brasil, hoje recebem recursos de organizações globalistas, como, por exemplo, a Open Society, que é ligada ao multibilionário George Soros. Ou seja, então, nós temos uma série de grupos de interesse que têm trabalhado no Congresso Nacional e têm trabalhado em várias frentes na sociedade brasileira, buscando a legalização das drogas. E isso não é uma coisa que acontece apenas agora, isso não se restringe a essa ação lá na Câmara dos Deputados. Nós tivemos recentemente a tentativa de descriminalização das drogas numa ação no Supremo Tribunal Federal, que ainda está em curso lá. Um pouco antes, em 2019, nós tivemos uma ação na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que buscava a liberação do plantio de maconha no Brasil. E nós sempre estamos atentos a esses movimentos, buscando, então, evitar que essas ações se concretizem, mas a gente precisa ficar bastante atento, já que, como você estava falando, Cássio, quais são os interesses por trás disso, que está longe de ser os interesses da sociedade brasileira, são interesses de grupos políticos, de grupos financeiros, que buscam, através da legalização das drogas, atingir os seus objetivos. Você citou aí a Open Society Foundation, né? Eu queria que o senhor acabou de falar sobre a questão dos interesses, né, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais, porque muita gente que acompanha o Terceiro Livre já está acostumado já com esse termo, né? Open Society, George Soros, né? Eu relembro vocês aqui que na célebre, né, entrevista do Dr. Enéas Carneiro, final do Dr. Enéas Carneiro na década de 90, né, acusando abertamente George Soros já desde aquela época, né, de ter sua participação aí no lucro, né, desse comércio dos entorpecentes. O senhor que esteve no
digamos assim, na linha de frente e agora está, né, na cadeia de comando ali, no topo da cadeia de comando do combate às drogas, né? Linha de frente me refiro ao trabalho do senhor com propriamente os dependentes químicos, né? No caso da Open Society Foundation, é só lucro mesmo, assim, lucro do comércio mesmo, ou o senhor acha, né, fica livre para supor também, né? O senhor acha que tem algum outro tipo de interesse por parte deles, assim, algum tipo de interesse um pouco mais, não sei, mais político no sentido, político-social, no sentido de engenharia mesmo? Eu não tenho dúvida. Na verdade, existem os dois interesses, né? Eu tenho o interesse financeiro de se explorar, enfim, esse mercado, e tenho o interesse político, né, enfim, de obtenção de poder. E é muito interessante, Ítalo, nós aproveitarmos essa ocasião, para os amigos que quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso, tem um artigo que foi publicado em 2013 pelo jornalista Reinaldo Azevedo. O título desse artigo é Legalização da Maconha no Uruguai, é obra da Open Society de Jorge Soros. Esse artigo é bastante interessante, ele está disponível abertamente nas redes sociais. É importante que as pessoas busquem, né, enfim, entender que essas tentativas, né, inclusive lá no Uruguai, exitosa, né, de legalização da maconha, acabam tendo influência desse grupo político, né, enfim, formado pela Open Society e liderada pelo multibilionário globalista Jorge Soros. Aqui no Brasil, nós temos tido também a influência da Open Society em algumas ações, por exemplo, da imprensa brasileira. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou uma série de reportagens chamado Estado Alterado. Uma série de reportagens publicadas pela Folha de São Paulo, basicamente defendendo estratégias de redução sob controle de drogas no Brasil, defendendo estratégias de descriminalização, de legalização de drogas em nosso país. E essa série, né, de reportagens chamado Estado Alterado, que as pessoas também podem acessar isso, essa série de reportagens foi financiada pela Open Society. Isso daí, escancarado, está lá para quem quiser ver. Nós temos hoje no Brasil algumas entidades que advogam, que militam, que defendem a legalização das drogas, como, por exemplo, o Instituto Igarapé, da Ilona Sabó, que é uma entidade que recebe recursos não só da Open Society, mas de outras tantas entidades globalistas. Falando especificamente da Open Society, né, nós precisamos entender a organização da Open Society hoje no Brasil e em toda a América Latina. O responsável pela Open Society no Brasil e na América Latina toda é o advogado Pedro Abramovay. O Pedro Abramovay foi uma figura importante nos governos do PT. O Pedro Abramovay chegou a ser secretário nacional de Justiça, secretário nacional de Polícia sobre Drogas, ele chegou inclusive a ser ministro interino da Justiça. E hoje ele é o diretor da Open Society, a ONG do Jorge Soros, que defende deliberadamente a liberação das drogas. Essa pessoa, né, ligada às antigas gestões do governo federal, é hoje o responsável pelas ações da Open Society no Brasil e na América Latina. Tudo isso para a gente entender, né, enfim, como não só essas entidades globalistas trabalham em favor da liberação das drogas, mas quão perto que elas vinham, inclusive, né, do poder aqui no Brasil, e como essas entidades globalistas estão perto de movimentos, de partidos, de gestões de esquerda, não só no Brasil, como em outros países. Só para lembrar que o Uruguai, quando liberou a maconha, tinha como o seu presidente o Pepe Mujica, né? E é interessante nós irmos além, né? A gente está falando da maconha aqui, mas a maconha, na verdade, é uma ponta de lança, é um primeiro passo, né? Porque nós tivemos recentemente, por exemplo, uma entrevista do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que liberou a maconha no Uruguai, e o Pepe Mujica, na ocasião dessa entrevista, publicada no ano passado, estava defendendo a legalização da cocaína. Então, só para a gente lembrar que isso daí é um passo a passo, né, que tem acontecido em vários países, e o Brasil não está fora desse alvo de ação dessas entidades. Só né, a pessoa que ouviu aqui a resposta do secretário, né, a Ilona Zabó, né, do Instituto Igarapés, talvez tenha soado, né, as pessoas tenham lembrado, né, a Ilona Zabó é aquela mulher que quase foi parar no Ministério da Justiça,
na época do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né? Então, quem aí lembrou, pareceu familiar o termo, né? Familiar o nome dela, né? Você lembra dela desse todo esse imbróglio aí que aconteceu já em 2019, né? No comecinho de 2019, no comecinho do mandato do Jair Bolsonaro, né? Talvez um dos primeiros embates ali que aconteceu, né? A indicação de uma que não é só, né, apoiador da legalização da maconha, mas também desarmamentista, né? Então, isso foi só um esclarecimento para vocês, Cássio. Secretário, o senhor falou aí do Uruguai, e tem uma outra questão, né, que há sempre uma fala das pessoas, que vai diminuir a criminalidade, né, vai ajudar a combater o tráfico, vai reduzir também o número de pessoas que estão consumindo, né? E a gente tem o caso do Uruguai, por exemplo, que liberou a maconha em 2013, não houve uma redução do consumo da droga, né? Um estudo aponta que houve um aumento de 66% no índice de pessoas que declararam ter usado a droga. Além disso, a quantidade de apreensão dessa droga ilegal aumentou também consideravelmente. Estou vendo aqui uma matéria da Gazeta do Povo. A gente teve inclusive uma explosão de homicídios lá no Uruguai, né, em 2017, em 2018, subiu 35% em relação a 2017. Então, é outra fala que, na verdade, é desmentida pelos próprios números, né? É interessante. Posso aproveitar, Cássio, claro, aqui? Essa oportunidade, nós estamos conversando aqui no Terça Livre, conversando com os amigos que estão nos acompanhando em casa agora, sobre esse tema de tamanha relevância. Eu só queria aproveitar esse momento para pedir aos amigos que estão nos acompanhando, que estão conosco nessa luta contra as drogas, contra a legalização da maconha, enfim, que está sendo apreciado por essa comissão especial na Câmara dos Deputados. E é interessante, viu, Ítalo, porque vai ser apreciado, então, esse projeto de lei nesse formato atual, na próxima terça-feira, dia 8/6. Então, eu queria pedir aos amigos que estão nos acompanhando agora que nos ajudem a levantar a hashtag PL399 não. Eu vou tomar a liberdade aqui de repetir, Ítalo. Hashtag PL, de projeto de lei, PL399 não. Então, por favor, amigos, ajudem a levantar esse hashtag. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar aqui algumas semanas discutindo esse tema também, e depois da participação de todos os amigos aqui do Terça Livre, que nos acompanhavam na ocasião, nós chegamos à 9ª hashtag mais publicada no Brasil, e isso ajudou dar uma pressão lá na Câmara. É interessante, só para aproveitar esse momento, claro, fica à vontade. Nós estávamos numa reunião da comissão especial que vinha tratando, então, dessa questão, e muitos deputados lá que são favoráveis a esse projeto da criação do marco regulatório da maconha no Brasil, ou seja, a legalização da maconha em nosso país, muitos deputados vinham reclamando, né, que estavam tendo as suas caixas de mensagem invadidas por robôs e tal. Então, por favor, nos ajudem a pressionar esses deputados, porque nós não podemos ter esse projeto aprovado em nosso país, e se isso acontecer, isso vai acontecer, infelizmente, desfavor da nossa sociedade. Então, só para aproveitar esse gancho. Mas indo, Cássio, para a pergunta que você acabou de me fazer... Até curioso, antes do senhor completar, eu acabei de encontrar aqui uma matéria de 2018 da Folha de São Paulo que diz assim: sobe 66% o número de homicídios no Uruguai por causa do narcotráfico. Com a maconha regularizada, a disputa de gangues por espaço restrito se torna mais sangrenta. Ora, a própria Folha que o senhor citou, né, que muitas vezes faz matérias fazendo meio que quase que um lobby, né, pela liberação das drogas aqui no Brasil. Falando da Folha de São Paulo, é uma coisa bastante interessante, Cássio. Como eu disse, na verdade nós temos tido várias tentativas, várias estratégias, várias ações para a legalização da maconha no Brasil, para a descriminalização da droga. Quando nós estávamos numa ação, combatendo uma ação lá na Anvisa, isso em 2019, o antigo presidente da Anvisa abriu uma consulta pública que tinha como objetivo avaliar a possibilidade de liberar o plantio de maconha no Brasil. O governo federal teve uma ação bastante dura, bastante enérgica, nós conseguimos, então, fazer com que essa consulta pública fosse arquivada. Nós então conseguimos evitar que houvesse então a liberação do plantio de maconha no Brasil. Mas é interessante porque naquela ocasião a Folha de São Paulo publicava, isso é uma coisa extremamente impactante, mas a Folha de São Paulo publicava matérias falando de possíveis ações medicinais da maconha, completamente fora de tudo isso que a gente conversou aqui e completamente fora do posicionamento de entidades médicas
do Brasil e mundo afora, mas era interessante porque a Folha de São Paulo publicava na parte de cima das suas páginas essas reportagens com informações completamente fora de realidade, e embaixo publicava matérias, propagandas de empresas, muitas delas multinacionais, que iriam se implantar no Brasil para explorar o mercado da maconha, mostrando esse grave conflito de interesse entre a Folha de São Paulo e o mercado do narconegócio no Brasil. Mas focando aqui na sua questão, Cássio, que é extremamente interessante, quais têm sido, então, os resultados da legalização da maconha, né? Enfim, em alguns países, alguns estados americanos que acabaram enveredando por esse caminho. Primeiro, aumento do consumo. Essa é uma questão importante. Você falou aí de um estudo uruguaio, um aumento importante, né, do consumo no Uruguai, que você acabou de nos mostrar. Sim. Mas o estudo científico mais importante, com metodologia mais contundente, foi publicado no ano passado, publicado na revista da Associação Médica Americana, chamado JAMA, realizado nos Estados Unidos, nos estados que liberaram a maconha. Os estados que liberaram a maconha nos Estados Unidos têm enfrentado um aumento importante do consumo, e principalmente populações mais vulneráveis, como adolescentes, um aumento muito maior do que os estados que não liberaram. Então, primeiro, liberação de drogas, aumenta o consumo. Por quê? Isso aumenta a droga circulando, aumenta o acesso das pessoas a essa substância, aumenta, consequentemente, o consumo. Outra coisa que acaba aumentando também é o narcotráfico, né? Por mais que as pessoas possam falar, não, mas a gente vai liberar as drogas, vai liberar a maconha, a cocaína, isso daí vai ter uma ação de redução do narcotráfico. Isso não é verdade. Primeiro, porque você aumenta o consumo. E a outra coisa é porque continua sendo muito mais fácil, Ítalo, você adquirir a droga no mercado paralelo do que no mercado oficial, né? O mercado paralelo não pede seus documentos, não quer saber qual que é a sua idade, enfim. E acaba sendo mais barato porque não incide imposto, né? Essa é uma outra questão também para a gente aproveitar aqui, porque muitas pessoas defendem, tá, então vamos legalizar, vamos criar um mercado da maconha no Brasil, a gente vai começar a cobrar imposto. Foi publicado pela Universidade do Estado do Colorado. Colorado é um estado americano que legalizou a maconha. Foi publicado um estudo bastante interessante, Ítalo, mostrando que, obviamente, que você tem um aumento de arrecadação, porque você cria um novo mercado, né? Só que, na verdade, os gastos que o estado do Colorado estava tendo por conta dos problemas advindos da legalização era 4 vezes maior do que o recurso que estava sendo obtido por meio, então, dos impostos arrecadados. Então, mostrando que isso daí também não é uma coisa interessante do ponto de vista de arrecadação, enfim, de aumento de tributos. Outra questão que acontece é o aumento da violência, porque você fortalece o narcotráfico. Só para a gente ter uma ideia, o Canadá, Cássio, cerca de 70% da maconha consumida no Canadá, o Canadá é um país que legalizou a maconha, advém do mercado ilegal, né? E outra coisa que acontece, então, por conta desse fortalecimento do narcotráfico, aumento da violência, né? Você falou aí os índices do Uruguai, você falou esse estudo do ano de 2018. Só no primeiro semestre de 2018 houve um aumento de homicídios no Uruguai de 66%. E nós temos tido no Uruguai aumento de outros crimes também, né? Eu vou pedir para o Pedro colocar na tela, né? Estava na tela aí, inclusive. Ou seja, a Folha de São Paulo desmentindo a própria Folha de São Paulo, né? Porque em 2018, a gente tem uma matéria aí de 2 de setembro de 2018, está na tela aí, sobe 66% o número de homicídios no Uruguai por causa do narcotráfico. Isso só no primeiro semestre. Isso. Esse estudo, bastante interessante. Aí a matéria ainda fala, também surgiram os registros de furtos a domicílios e assaltos à mão armada. Então, veja só, o Max citou aqui, num boletim um tempo atrás, aí, também o exemplo de Oregon, né, que liberou o uso de todas as drogas, né? É o primeiro estado, se eu não me engano, do mundo. O primeiro estado americano a liberar todas as drogas, mostrando que, na verdade, essa é uma estratégia que esses grupos políticos têm utilizado, não só para a liberação da maconha. Novamente, a gente está aqui diante de um passo a passo, porque se você chegar aqui na sociedade brasileira e falar, olha, eu quero legalizar a cocaína, quero legalizar o crack, todo mundo vai ficar espantado, falando, não, caramba, que isso? Agora, se você começa, né, então vamos liberar a maconha, até porque a maconha talvez não seja uma droga que causa muitos problemas de saúde, vai causar muitos problemas. Esses movimentos todos têm buscado fazer na sociedade o que nós chamamos de redução de percepção de risco.
Ou seja, é tentar colocar para a sociedade um panorama falso, um cenário que não existe, para que as pessoas comecem a enxergar a liberação das drogas uma coisa que pode ser tranquilo, já que talvez isso não vai causar tantos problemas para a sociedade, o que está longe de ser verdade. Então, essa é uma questão interessante, porque você aumenta o consumo, você aumenta o narcotráfico, aumenta a violência e aumenta o encarceramento, o que também rebate um outro argumento que muitos que defendem a legalização das drogas no Brasil e em outros lugares do mundo defendem, é que isso daí vai reduzir a massa carcerária. Assim. Primeiro que isso daí, reduzir a massa carcerária desse jeito, seria primeiro uma situação, uma saída totalmente artificial para essa situação. Mas além disso, na verdade, não é essa situação que acaba acontecendo, porque se aumenta a violência, acaba aumentando o encarceramento. Tem um estudo publicado em 2016 pelo Instituto Terra, Paz e Cidadania, mostrando que 60% dos países que são mais tolerantes às drogas são países que têm enfrentado um aumento do encarceramento. Né? E tem outros problemas também que esses países têm enfrentado. Por exemplo, os Estados Unidos, em estados que liberaram a maconha, o Canadá tem enfrentado, por exemplo, aumento de acidentes automobilísticos, inclusive com morte. Né? Então, esse é um outro problema que impacta a sociedade. E isso é importante nós falarmos aqui com os amigos que estão nos vendo agora, Ítalo e Cássio, porque muitas vezes o indivíduo fala, não, mas o problema de maconha, o problema de droga é uma coisa que não afeta a mim, na minha família, graças a Deus não tem ninguém usando droga. Ok, não te atinge diretamente, mas vai te atingir com certeza de maneira indireta, porque vai aumentar problemas de segurança pública, vai aumentar problemas de acidente de trânsito, ou seja, a gente vai acabar entrando numa situação que vai afetar de maneira negativa todo o conjunto social. A gente está falando sobre problemas de saúde advindos do uso de maconha, então só para que os amigos possam entender, no ano passado, Ítalo, foi publicado um estudo também bastante importante, realizado em Portugal. Portugal é um país que legalizou a maconha e houve naquele país, então, um aumento de 30 vezes. Isso é interessante. E aí, Cássio, talvez você até consiga achar isso daí fácil, aí, se você procurar no Google, 30 vezes o aumento de internações psiquiátricas em Portugal, decorrentes de quadros psicóticos, como esquizofrenia, decorrentes do uso de maconha. Porque a maconha, como a gente falou, é fator de risco o seu uso por uma série de problemas de saúde, em especial problemas psiquiátricos, como quadros psicóticos, tais qual esquizofrenia. Maconha é fator de risco para depressão, para ansiedade, para déficits cognitivos, maconha é fator de risco para suicídio, ou seja, a gente está longe, Ítalo, de estarmos diante de uma droga de baixo poder lesivo para os seus usuários, para as suas famílias e para todo o conjunto social. Pelo contrário, maconha traz uma série de problemas para a sociedade. E por isso que esse caminho de legalizar a maconha é um caminho sem saída. Nem muito difícil perceber, né? Só pegando o gancho que o doutor falou, né? O quanto a legalização da maconha pode favorecer o comércio ilegal, né? Porque uma coisa é você ter o comércio que ele é ilegal em todo o seu trajeto, né? Então, a partir do momento que ele entrou no Brasil, por exemplo, né? Ele já começa a estar sujeito, né? A algum tipo de repressão. E outra coisa é um comércio de uma substância que só vira ilegal na ponta ali, né? Ou seja, você consegue maquiar, né? A maconha como legal, né? Até o momento em que você vai lá e faz de fato a venda, né? Posso aproveitar essa situação que é interessante, né? Só para que os amigos também possam entender, hoje no Brasil, a droga que ela tem o maior mercado ilegal é o cigarro, é o tabaco. De metade do tabaco consumido no Brasil hoje vem do mercado paralelo, né? É uma droga legalizada. Então a gente achar que você vai acabar com o mercado paralelo legalizando uma droga é mentira, e pelo contrário ainda, né? Você facilita o acesso das pessoas a essa droga, como mostrou esse sul-americano e outros tantos, mas esse sul-americano bastante importante, publicado na revista JAMA do ano passado, mostra um aumento do consumo. Então, a gente não pode, né, acreditar nessas saídas fáceis e que não tem lastro, que não tem sustentação na realidade. Perfeito. Muito bem, esse estudo que o senhor falou lá de Portugal, acabei de encontrá-lo aqui, olha que surpresa, também na Folha de São Paulo. Bom, devíamos fazer um dossiê, Ítalo, então entregar
para os deputados dossiê das próprias matérias da Folha, mostrando todos esses exemplos pelo mundo, né? Deputados que gostam, parlamentares que gostam tanto de mencionar a Folha de São Paulo, né? Que dão tanto crédito, então eu acho que serviria como dossiê. Eu vou pedir o Pedro para colocar na tela aí, Pedro, essa outra matéria, esse outro estudo, né, que mencionava aqui o secretário, internação por surto psicótico ligado à maconha cresce 30 vezes em Portugal, a matéria também da Folha de São Paulo, como a gente pode ver aí, pode colocar só o título, não tem problema não. O secretário explica melhor para a gente até esse estudo aqui, secretário. Sim. Interessante, a maconha é um fator de risco importante para quadros psicóticos, só para que os amigos que estão nos acompanhando possam entender o que é um quadro psicótico. O quadro psicótico é um quadro psiquiátrico grave que faz com que o indivíduo pare de ter um contato normal com a realidade. O indivíduo começa a ter pensamentos que não fazem sentido com a realidade, que são os delírios, começa a ouvir coisas que não existem, ver coisas que não estão ali, que são as alucinações, e esses quadros graves são podem ser induzidos pela maconha. Maconha é o maior fator de risco ambiental para esses quadros clínicos, né? Eu sou médico, sou psiquiatra, e é interessante porque quando eu comecei a fazer minha formação em psiquiatria, aí já vão mais de 20 anos, quase 25 anos, é interessante porque não se tinha muito bem estabelecido esse nexo causal, né? Só que hoje, na verdade, a literatura científica não tem mais dúvidas sobre isso. Nessas últimas décadas foram publicados dezenas de estudos científicos mostrando, então, a importância da maconha como fator de risco para esses quadros psiquiátricos. E, aliás, vale lembrar aqui que tem algumas questões que são interessantes. Quanto mais precoce o início do uso, maior a chance do indivíduo desenvolver quadros psicóticos. E esse é um grande alerta que a gente precisa fazer aqui para os amigos que estão nos ouvindo, porque quanto mais precoce as pessoas se submetem ao uso dessas drogas, né, no caso da maconha, aumenta mais a chance do indivíduo apresentar o quadro psicótico. E como nós já vimos naquele estudo publicado lá nos Estados Unidos, na JAMA, da revista da Associação Médica Americana, quando você libera as drogas, a população que mais começa a fazer uso, né, onde há maior aumento do consumo, é justamente as populações mais jovens, são mais vulneráveis, que são mais, que acabam, enfim, sendo mais atingidas por esse tipo de ação. Então, quanto mais precoce o consumo, maior a chance do indivíduo ter quadros psiquiátricos graves como quadros psicóticos. Por quê? Porque a maconha altera o neurodesenvolvimento, altera o desenvolvimento cerebral. E uma outra coisa que é interessante também, porque hoje a gente tem evidências na literatura científica de que quanto mais maconha se fuma, aumenta também a chance. Ou seja, existe um efeito dose e resposta. Então, a literatura científica hoje, ela é vasta em mostrar, então, os graves problemas relacionados do uso da maconha com o aparecimento de quadros psiquiátricos. Mas só para a gente lembrar que a gente já conversou, a maconha não afeta só o seu usuário, afeta o seu usuário, seus familiares e todo o conjunto social. Por isso que hoje o governo brasileiro é absolutamente contra qualquer estratégia de legalização de drogas, de redução do controle de drogas. Nós falamos das ações, né, nossa agora, lá na Câmara dos Deputados, essa comissão especial, tentando mostrar essas questões, né, Cássio, que você está mostrando para os amigos aí na tela. Nós temos tentado levar essas questões para os nossos deputados, mostrando para eles que esse não é o caminho para a gente lidar com o problema das drogas no Brasil. Nós temos ações também junto ao Supremo Tribunal Federal, a STF, porque nós temos lá uma ação de inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas, né, que está sendo apreciado lá no Supremo. A gente também tem uma ação importante lá. E é importante que a sociedade brasileira esteja pressionando os ministros do Supremo, até porque essa votação, né, lá no Supremo já está em curso, né, e nós já temos 3 votos a 0 de ministros como, por exemplo, o Barroso, como Gilmar Mendes, inclusive o Barroso agora, né, de uma maneira completamente irresponsável, sem qualquer ligação com a realidade. O ministro Barroso estava defendendo recentemente na mídia legalização de drogas no Brasil como sendo a saída para problemas de segurança pública. Como a gente tem visto, esses problemas só vão fazer piorar se as drogas forem liberadas. Nós temos também, enfim, tivemos ações junto à Anvisa, tivemos ações internacionais, para que os amigos também possam entender. Recentemente, nós tivemos uma participação na ONU, na Organização das Nações Unidas, no ano passado,
quando a OMS, interessante isso, a Organização Mundial de Saúde, apresentou para a Comissão de Narcóticos da ONU 6 propostas que buscavam a redução do controle internacional sobre a maconha e os seus derivados. O governo brasileiro teve uma ação bastante forte, se posicionou contra, mas tudo isso para a gente entender que aqui no Brasil nós temos várias frentes nas quais precisamos atuar e estamos atuando. Nós temos várias frentes internacionais, porque esse movimento não se restringe ao Brasil. A gente acabou de discutir aqui, né, enfim, sobre entidades globalistas que têm influenciado, enfim, estratégias de legalização de drogas, como, por exemplo, no Uruguai. Então, nós temos que ficar bastante atentos a essas estratégias para que nós possamos evitar que isso acabe acontecendo no nosso país. Perfeitamente. Eu estou encontrando aqui diversas matérias falando da Holanda, né, também aumento da violência por lá, atraindo criminosos, né, porque virou meio que um paraíso da maconha lá, né, enfim, então são diversos estudos. Esse estudo mesmo que o senhor mencionava aí agora, eu estava vendo aqui, que é um estudo feito, né, foram 15 anos, né, as internações por surtos psicóticos ou esquizofrenia associadas ao consumo de maconha, que aumentaram quase 30 vezes em hospitais públicos de Portugal, é o que revela esse estudo aí na revista científica International Journal of Methods, da Universidade aí de Portugal. E aí é interessante tocar só para falar que esses grupos todos, né, enfim, que defendem a legalização de droga no Brasil, que militam por isso, que brigam por isso, só usam parecem, né, só usar a ciência ou uma pseudociência, no caso deles, quando interessa, né? Quando a ciência de fato se apresenta, aí não, enfim, isso daí não é levado em consideração. Bom, eu queria pedir licença aqui ao secretário, nós vamos continuar falando desse assunto, mas eu queria dar um recado muito especial para você que está em casa, você que acompanhou ontem aqui, né, a nossa estreia no novo estúdio, né, o Terça Livre está de cara nova para você que está chegando hoje. Tem gente certamente que não pôde acompanhar o boletim da manhã de ontem e está vendo o novo estúdio, novo cenário aqui, né, a nossa nova estrutura para levar para você informação com compromisso com a verdade, cada vez mais com mais qualidade até a sua casa. E tudo isso só foi possível graças à sua assinatura do Terça Livre Juntos, né? Todo mundo que acompanha o Terça Livre sabe do processo de cancelamento que nós sofremos, das plataformas, do canal do YouTube que foi retirado, vencemos na justiça e agora nós estamos aqui para chamar você, para darmos um passo adiante. Nós queremos chegar no rádio, na TV, nós queremos chegar em todos os cantos deste Brasil. E nós estamos prontos, né? O que eu disse ontem aqui, o Terça Livre hoje não deve em estrutura para ninguém. Nós estamos preparados para ir para a TV, para o rádio, e é por isso que eu estou fazendo um chamado para você acessar tercalivrejuntos.com.br. Vou pedir os meninos para colocarem aí na tela mais uma vez aqui então o nosso site, uma página nova lá com informações, né? Lá você vai encontrar também aí no tercalivrejuntos.com.br um grande presente que nós produzimos aí para os nossos assinantes, para os nossos espectadores, você que nos acompanha, que é um documentário contando essa história do Terça Livre. Desde que o Terça Livre começou, né? Tem lá o Ítalo, o Alan, no primeiro Hangout em 2014, 18 de novembro de 2014, falando toda essa trajetória, né? De lutas, perseguições e vitórias, né? E então eu convido você a acessar, a ver esse documentário na íntegra, né? Um documentário de 30 e poucos minutos aí, que foi preparado especialmente para você. Compartilhe, né, no grupo da família, no WhatsApp, no Telegram. E logo em seguida, tem uma outra surpresa que nós temos para você, né? Você aí de casa, já pensou em conhecer aqui a sede do Terça Livre presencialmente aqui em Brasília, com todas as despesas pagas? Pois é, nós vamos sortear 10 viagens para você que é assinante do Terça Livre Juntos. Então este sorteio, ele é apenas para os assinantes do Terça Livre Juntos, né? Então, se você não assinou, você tem até o dia 10 de junho, apenas até o dia 10 de junho, para fazer a sua assinatura do Terça Livre Juntos, ajudar o Terça Livre a chegar no rádio e na TV e concorrer a essa viagem com tudo pago. Vai ser um dia, não apenas que você vai vir aqui no estúdio do Terça Livre, conhecer a estrutura, mas conversar com a nossa equipe, participar de um dia interativo aqui, né? Conhecendo os bastidores, como é que é feito o nosso trabalho, né? Então, é o convite que eu faço para você. Acesse agora tercalivrejuntos.com.br, você concorre a essas viagens aqui para o Terça Livre e ainda leva para casa o melhor conteúdo de formação e informação da internet. São mais de 1.500 aulas, 6 cursos aprofundados, masterclass, revista diário,
Não dá para perder, né, Ítalo? Não dá não. E imagine você poder ajudar, fazer com que discussões como essa aqui que estão rolando agora cheguem no rádio, na TV, para milhões de pessoas podem ser alertadas do risco que o Brasil está correndo, do risco que nossa juventude está correndo, né, graças à sua contribuição. Tá? O Terça Livre não tem o rabo preso com ninguém, o Terça Livre não vive de Secom, não vive de grandes empresas, o Terça Livre só tem rabo preso com quem quer verdade, que é você mesmo que financia a gente. Tá certo? Então, vai lá, terçalivrejuntos.com.br, e eu já emendo que eu tô com a palavra, já faço uma pergunta, doutor. Eu sempre ouvi a história de que a maconha seria um tipo especial de droga, né? Um tipo diferente de droga, até superior à própria bebida alcoólica, né? Porque, ao contrário de todas as outras drogas, a maconha não vicia. Verdade? Mentira. Na verdade, a maconha é uma droga que causa dependência, né? Pessoas que fumam maconha acabam se tornando dependentes com o seu uso, e, como eu disse, o uso de maconha causa uma série de problemas para os seus usuários. Então, nós não podemos aceitar essas ideias que têm sido veiculadas muito, né, enfim, na mídia, que têm sido veiculados por formadores de opinião que buscam minimizar, buscam reduzir os graves problemas causados pelo uso da maconha. E, novamente, Ítalo, isso daí é uma estratégia que eu já conversei aqui com vocês anteriormente, que nós estamos bastante atentos a ela, e não só nós aqui no Brasil. Existe um órgão internacional chamado Junta Internacional de Fiscalização de Narcóticos, que é a GIF. E esse organismo internacional que trabalha nessa área de fiscalização de narcóticos soltou um relatório recente agora, mostrando esse grave problema que vários países têm enfrentado, várias sociedades do mundo afora têm enfrentado, que são essas estratégias deliberadas e o tempo inteiro desses grupos que buscam a legalização das drogas, em especial da maconha, tem levado para a sociedade justamente para tentar enganá-las, para tentar ludibriá-las em relação aos problemas das drogas. Então, basicamente, essa estratégia de redução de percepção de risco é uma estratégia que está na base desse processo de liberação de drogas em todo o mundo. E só para aproveitar aqui, então, novamente, posso falar para os amigos? Fique à vontade. Amigos, hashtag PL399 não. Nós tivemos, na última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, nós chegamos à 9ª hashtag mais publicada no Twitter. Então, é importante nós fazermos esse trabalho de conscientização. É importante a gente fazer esse trabalho de articulação, de pressão sobre os deputados federais dessa comissão especial. E só, Ítalo, para que as pessoas possam entender, essa comissão especial que vai votar esse tema da legalização da maconha no Brasil, agora, dia 8/6, na próxima terça-feira, na Câmara dos Deputados, essa comissão especial ela é terminativa. O que significa isso? Significa que o resultado que sair dessa decisão vai para o Senado. Ou seja, não vai para o plenário da Câmara. Inclusive, isso daí foi uma coisa bastante interessante aí, né? Enfim, essa jogada, porque o antigo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, num conluio, num trabalho em conjunto com grupos dentro da casa que querem legalizar a droga, então o Rodrigo Maia acabou criando essa comissão especial e buscou a dedo as pessoas para compor essa comissão. Então nós temos como presidente da comissão especial o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que é o antigo e muito conhecido defensor da legalização da maconha, como todo o seu partido. Um outro integrante do partido que compõe essa comissão especial é o deputado federal também por São Paulo, o Alexandre Padilha. E é interessante que o Padilha fez lá um grande discurso, né, em favor do projeto de lei e que também milita em favor da redução do controle sobre a maconha. Nós temos deputados de outros partidos de esquerda, como, por exemplo, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que tem nessa comissão especial o seu relator, que é o deputado federal Luciano Dutti, do PSB do Paraná. Ou seja, nós temos lá vários integrantes do PSOL. Então, a gente precisa ficar bastante atento, porque nós, no dia 8 agora de junho, nós teremos essa votação que é terminativa, ou seja, que pode
tomar uma decisão em nome de toda a Câmara dos Deputados, ou seja, uma comissão formada por 34 parlamentares, que foram escolhidos a dedo, para tomar uma decisão que pode impactar, caso seja aprovada, a vida de milhões de pessoas em nosso país. Então, inclusive, nós agora estamos trabalhando lá no Congresso Nacional para, primeiro, buscar reverter os votos nessa comissão especial, buscar articular junto aos deputados, mostrar todas essas informações que nós estamos discutindo hoje aqui, levar para os deputados, levar para os partidos, para as lideranças da casa, mas é importante também que você que está nos acompanhando faça isso. Eu já disse aqui, vários deputados federais estavam reclamando lá na comissão especial, dizendo que, olha, a gente está sendo agora assediado por vários robôs, então é importante que você nos ajude, sendo um robô agora, ajude a levantar PL, hashtag PL 399 não. E é importante que vocês saibam que vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Nós recebemos aqui em Brasília, Ítalo, nós recebemos um abaixo-assinado de mais de 1.400 entidades Brasil afora contra esse projeto de lei. Porque uma coisa que é interessante, né? Por mais que esses movimentos todos que tentam legalizar a maconha no Brasil sejam articulados, sejam atuantes, muitas vezes muito barulhentos, o que acaba acontecendo é que o grosso da sociedade brasileira é contra a legalização das drogas, é contra a legalização da maconha. Não existe uma pesquisa sequer, não existe uma enquete realizada com a população brasileira, com a sociedade brasileira, mostrando que a sociedade brasileira é favorável à legalização das drogas. Não existe isso. Mas o que acaba acontecendo é que esses grupos articulados buscam encontrar brechas, né, brechas legislativas, brechas no judiciário, lá no STF, com essa sanha legislativa do STF. Então, esses grupos ficam buscando essas estratégias, né, para encontrarem resultados diferentes daquele que é o resultado, né, daquele que é a posição majoritária da população brasileira, que nesse caso específico é contra a liberação das drogas. Então, nós temos várias entidades brasileiras se manifestando. Nós tivemos, por exemplo, manifestação de entidades religiosas, como várias igrejas evangélicas, inclusive a própria CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se manifestou de maneira contrária a esse projeto de lei. Nós tivemos a manifestação pública do cardeal Dom Orani Tempesta, que é arcebispo do Rio de Janeiro. Nós tivemos manifestações de entidades científicas, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, que teve uma manifestação que é a ABAD, uma entidade super importante aqui no Brasil, que trabalha com a temática das drogas. Essa entidade científica publicou uma nota mostrando os perigos desse projeto de lei. Nós temos entidades profissionais da área médica, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, mas tivemos outras entidades. Tivemos, por exemplo, manifestação da Federação Nacional dos Policiais Federais, mostrando os riscos desse projeto de lei quando libera a plantação em larga escala de maconha no Brasil, os riscos que isso pode ter para a segurança pública. Então, a Federação Nacional dos Policiais Federais se manifestou em relação a isso. Tivemos uma manifestação recente também da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, também se manifestando contra. Várias entidades que trabalham na prevenção ao uso de drogas, na recuperação de dependentes químicos. E o ano passado, no final do ano passado, nós tivemos a aprovação no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que é o CONAD, é o órgão máximo que trabalha com a política de drogas no Brasil. O CONAD publicou uma moção de repúdio a esse projeto de lei. Ou seja, nós temos a sociedade brasileira, nas suas várias composições, se levantando contra esse absurdo desse projeto de lei, que, se for aprovado, novamente, eu insisto em repetir aqui aos amigos, vai liberar no Brasil o plantio de maconha em larga escala, plantio em ambientes abertos, plantio realizado por associações canábicas, ou seja, a gente vai ter uma situação de grave risco de desvio dessa produção por narcotráfico, a gente vai ter graves problemas de segurança pública em relação a essa questão. Nós poderemos ter também, caso esse projeto de lei seja aprovado, a liberação no Brasil da fabricação de produtos derivados de maconha para fins cosméticos, para fins de higiene pessoal e, pasme, para fins alimentícios. Ou seja, você vai poder entrar num supermercado com seu filho e vai poder lá encontrar produtos derivados de maconha para fins alimentícios, suplementos alimentares.
Ou seja, a gente precisa atentar para a gravidade desse problema. E insisto aqui, viu, Ítalo? Insisto aqui. O governo federal, lá nós estamos trabalhando, já publicamos resoluções da Anvisa regulamentando esse mercado de medicamentos derivados de cannabis, ou seja, derivados do canabidiol, que é essa molécula que pode trazer benefícios para essas situações de crises convulsivas na infância. Então, nós já regulamentamos o mercado por meio dessas resoluções da Anvisa. Hoje, quem quiser já pode importar esses medicamentos, podem comprar esses medicamentos, inclusive fabricados aqui no Brasil. Lá no estado, inclusive, do deputado Luciano Dutti, no Paraná, tem a fábrica do canabidiol sintético, né, que já atende a demanda, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, é exatamente isso. Por conta, justamente, Cássio, dessas duas resoluções da Anvisa, que nós liberamos a produção no território nacional de medicamentos derivados do canabidiol. Então, nós temos lá no estado do Paraná, que é o estado do relator Luciano Dutti, nós temos a fabricação de medicamentos. Ou seja, isso para que as pessoas possam entender que o governo federal e as pessoas que estão contra esse projeto de lei, nós não somos contra medicamentos, nós somos contra remédio. Pelo contrário. Não precisa plantar maconha para extrair o canabidiol. Nós regulamentamos, Cássio, o mercado, né, por meio dessas resoluções da Anvisa. Nós agora estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde para que pessoas que necessitem desses medicamentos, que não possam, então, comprar esses remédios, que as pessoas possam, então, conseguir esses remédios de maneira gratuita pelo SUS. Agora, nós não podemos aceitar, nós não podemos aceitar que políticos, que grupos que advogam pela legalização da maconha, que acabem se valendo das dores, dos problemas de famílias que precisam de medicamentos para legalizar a maconha no Brasil. Então, nós não podemos aceitar essa situação em nosso país. Então, nós estamos trabalhando no governo federal para cada vez mais facilitar o acesso às pessoas a medicamentos, porém, estamos trabalhando ainda mais duro para evitarmos que o mercado de narcóticos, um narcomercado, se estabeleça no Brasil, causando graves problemas para toda a nossa sociedade. Perfeitamente. Muito bem, secretário, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor. Quero aproveitar, então, agora para pedir aí os nossos espectadores para subirem aí, por favor, a hashtag PL399 não, hashtag PL399 não. O dia da votação, confirma para mim, por favor. 8 de junho, terça-feira da próxima semana. Essa é uma outra coisa que é importante, porque daqui a uma semana. Daqui a uma semana. Então, se mobilizar. Né? Exatamente. É importante a mobilização, é importante que as pessoas façam a pressão nos seus deputados, lideranças partidárias, que as pessoas entrem nas redes sociais, que as pessoas divulguem isso, que compartilhem isso com seus amigos, com as pessoas do seu convívio, porque nós estamos, como eu disse, no início do programa, nós estamos hoje no Brasil, no momento de maior risco para a legalização da maconha em nosso país. Como eu já disse anteriormente, na própria ementa, na própria definição desse projeto de lei na versão atual, está lá, criação do marco regulatório da cannabis no Brasil. Ou seja, nós não podemos permitir que os interesses escusos, interesses financeiros, interesses de poder de grupos políticos no Brasil se sobreponham aos reais interesses da sociedade brasileira. Então, de verdade, mais uma vez, eu agradeço a vocês do Terça Livre, agradeço você, Ítalo, você, Cássio, pela abertura, agradeço os amigos e peço mais uma vez que se juntem a nós e que se juntem a toda a sociedade brasileira, que está se mobilizando e está mostrando que é absolutamente contra qualquer estratégia de legalização das drogas no nosso país. Obrigado, secretário. As portas do Terça Livre estão sempre abertas para o senhor, sempre vim tratar aqui de assuntos importantes que interessam ao nosso espectador, ao cidadão brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite.